tipo assim, segundo, eu tenho que ir lá e fechar. Eu não Entendi. consigo. Aí, eu tava na casa dela, ela percebeu que eu tinha, né? Oh, Aí, tipo assim, ela abria a gaveta, eu ia lá, escondida e fechava. Aí ela começou a deixar as coisas abertas de propósito para ver como é que eu ia fazer. Aí teve um dia que meu tio também tava lá. Aí ela foi e falou assim: quer ver? Olha o que eu vou fazer, Clarissa. Aí ela saiu abrindo as portas dos trem tudo. E eu saí atrás fechando tudo. Aí eu falei, gente, eu devo ter toque, porque não é possível, eu não consigo ver, eu fico super irritada. Não olha, consigo, interessante. Olá, oi, Larissa. Ah, tô te ouvindo. Não, não interessante. consigo de jeito nenhum. Tem muita gente que tem várias outras coisas, assim, sabe? O meu namorado, quando eu conheci ele, ele ficava só assim, ó, com a mão, mas para baixo, a mão para baixo, mas ficava assim, ó. Sério? Minha filha, foi só o tempo de eu dar um jeito, que eu já fui falar, por que que você fica assim? Mas eu já sabia, né? Você Por que que acredita que você... aconteceu isso comigo também? Sério? O meu namorado, tipo assim, se ele tá nervoso ou tá pensando em alguma coisa, ele fica com o cabelo assim, ó, no gel. Aí minha mãe começou a reparar que ele fazia isso. Toda vez que ele vinha aqui em casa, ficava com a mão assim. Aí ela tá assim, ô Gustavo, por que que você fica que mexe nesse cabelo aí? Eu não tô mexendo no cabelo, não. A pessoa Aí, não pa- aceita, não aí aceita. passou uns minutinhos, ele foi com a mão de novo, e minha mãe dando uma rir dele. Aí agora ele fala assim, eu não vou colocar a mão no meu cabelo mais não, porque sua mãe fica me observando. Mas é assim, é do jeitinho que você falou. Mas ele tinha vários, sabe? E todos, ou ele melhorava, minha filha, eu não tinha como ficar com ele, não. Imagina eu olhando aquilo. Pensa, gente, pensa. E ele não tem só isso, não, ele tem vários. Pensa. Ou ele melhorava ou não tinha jeito, minha filha. Aí, aos pouquinhos, a mão, ele resolveu, mas uma vez ou outra, assim, ele ainda faz, em alguma situação, sabe? E meu olho gruda na hora, né? Mas eu evito falar, porque se eu for falar tudo, né, gente, o relacionamento fica muito chato, né? Muito ruim. Mas em vista do que ele era, nem se compara. Mas ele tem várias outras coisas. Ele tem do cabelo também, Larissa. Ele tem várias outras coisas. Muita coisa ele amenizou, mas muita coisa ele ainda carrega ainda. Muita coisa. E não é só isso, a minha mãe também, ela tem um trem do cabelo dela também, de ficar pegando aqui num lado dela que é meio áspero, e ela faz, ainda fica assim, ó. O cabelo até cai, gente. Essa parte aqui é só até aqui, de tanto ela passar a mão. O cabelo ele não desenvolve, porque tem sal, né? Tem sal, tem bactéria, tem sujidade. Na hora que ela vê, eu olhando, eu vejo que ela para de pôr a mão, mas de tanto eu já falar com ela para não pôr a mão. Então, na hora que ela vê que meu olho tá lá, mas eu faço o propósito, ela tira a mão. Mas não adianta. Ela vai, aí eu paro assim, ó, mas não falo nada não, só paro assim para ver que eu tô vendo, entendeu? Mas eu não fico colada nela o dia inteiro, né, gente? Então, o cabelo não vai crescer nunca, porque eu não fico com ela não consegue tratar isso, né? Eu Então, ficava assim, eu conheci Gabi, eu ficava assim, só que na perna. a Ficava muito perna, tempo assim. aham, aí tem a pessoa que fica balançando, e quando fica balançando a perna, né? Nó, e de longe, gente, vocês, Não, pelo amor de Jesus Cristo, nervosinho, nervosinho. quando vocês for fazer entrevista de emprego, vocês não ficam banando perna debaixo dos trem, não. Porque o psicólogo vê que isso é ansiedade, viu? Você tem? Não, imagina, tem não. Mas tá lá pulando a perna lá, ó, né? Então, não faz essas coisas, cabelo demais, né? Assim, os trem, ó, se controla lá naquele dia, começa a monitorar vocês, viu? Porque tudo, ela vê tudo, né, gente? Ela é formada para Ô, isso. professora, Oi, eu perdi uma vaga de emprego na entrevista por causa disso, que eu fiquei aí. gesticulando muito com a mão. Depois eu vi ela olhando a minha mão assim, aí eu falei, ixi, deu ruim. Que Deu. eu tava gesticulando com a mão, explicando, aí eu vi que ela olhou muito para minha mão assim, eu falei, ixi, deu ruim. Na hora que você olhou o Não olho, passei. o bom é que você teve a capacidade de observar e retratar para as próximas entrevistas. O ruim é a pessoa que comete, não consegue situar em si, que é o que eu falo para vocês, não levanta a bandeirinha e não vê que precisa mudar. Não vê que precisa mudar. Então, o importante é você Verdade. ver,
mudar para a próxima, pá, fazer o gol lá direitinho, né? Então, eu já contei para vocês de mim, né? Eu, quando fui, minha primeira apresentação de indicador para a diretoria toda da superintendência da Unimed, a menina do setor da qualidade, eu já contei para vocês? Não. Não, Que eu me lembro. a menina do setor da qualidade que acompanha as reuniões de superintendência, de diretoria, ela pegou e falou comigo depois da apresentação. Ela me chamava até de Bela, o nome dela é Jane, ela está lá até hoje, um doce. Ela veio, gente, até miando para falar comigo assim, de tão delicado e com medo, sem saber como falava, né? Ô, Bela, na próxima apresentação de indicador, no mês que vem, procura a não gesticular igual você gesticulou. Você sabe por quê? Porque você é muito grande. Eu sou mesmo, gente, eu tenho 1,78 m. Você é muito grande. Você fala alto. Isso é um ponto positivo para a sua apresentação. Mas você é grande, fala alto. Quando você começa a gesticular, parece que você está brigando. E os médicos, eles te fizeram uma pergunta sobre aquele dado do seu indicador. Mas a forma como você respondeu, parece que você estava brigando. Eu te conheço o dia inteiro do seu setor e sei que não é. Mas a única coisa que eu vou te pedir é para ponderar a mão. O resto, eu não tenho como cortar sua perna. Eu não tenho como, né? O seu tom de voz é esse, mas eu tento ter um equilíbrio também, viu, gente? O tempo todo, na hora que eu sei que eu vou, eu volto. Viu? Sabe quantos anos tem isso? 9 anos que isso aconteceu comigo. Eu nunca mais esqueci. Foi uma coisa super positiva. Dentro daquilo, o tempo todo, quando eu vou fazer algo, eu puxo para trás. Porque eu sei que eu preciso me controlar, né? Agora, olha como as pessoas reparam a gente. Você é grande, você é isso, e isso pode te favorecer, mas pode te prejudicar. Tem como eu cortar um pedaço da sua perna? Não. Então, o que nós vamos fazer para melhorar? Então, da intenção que eu estava indo, assim, não era isso, né? Então, ela falou isso comigo no primeiro dia. Depois disso, nunca mais eu tive problema, porque eu lembrava e eu mesmo me policiava. Eu me puxava para trás para não acontecer. Mas eu conhecia os meus defeitos, as minhas fragilidades, que nem sempre é defeitos, né? As minhas fragilidades, e eu, na hora, pontuava aquilo lá para equilibrar aquilo lá e brigava para manter o equilíbrio. É isso que eu estou falando para vocês fazerem. Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil para ninguém, né? Mas a gente tem que tentar. Porque senão você sempre vai estar lá na cara do gol e não vai conseguir fazer o gol. Porque você não consegue controlar as suas emoções. Eu também falo muito alto. Minha família toda fala alto, parece que tá brigando quando é festa. Parece Aí, que é um brigão. Pois é, parece que é um brigão, né? Oi, Dona. Oi. Não tem muito a ver com obsessão e compulsividade, não, mas eu queria saber se você sabe me dizer a respeito da síndrome de Tourette. Ah, tá. A gente vai ver ela um pouquinho mais para frente. É porque tem uma síndrome que a gente vai tratar, que ela é a mesma coisa dela, porém com outro nome, um nome mais moderno. Aí mais para frente a gente vai. Se eu não te explicar a altura que você quer, você me lembra aí que eu te explico, tá? Não, beleza, porque eu vi uns vídeos há tempos atrás, pesquisando a respeito, e é muito bizarro. Sim. Beleza. Tem várias outras, né? Outras síndromes, transtornos compulsivos. Eu já falei alguns para vocês, né? Não sei se a gente vai ver aqui, mas acho que a gente vai ver ainda. A pessoa que sente prazer, né? Na outra defecar nela, uma série de outras coisas, né? Então, existe de tudo, gente. Às vezes, você que não sabe que a pessoa em casa ela é dessa forma. No serviço, ela não vai fazer isso, né? Mas lá tem, na casa dela tem. Que isso dá prazer para ela. Ela vai saciar onde? Na casa dela. Né? Então, tem um monte de outras coisas, né? É até duro de imaginar, né, É professor? até duro de imaginar, mas não é pouco que tem não, tá? É uma loucura você imaginar que... Imagina a loucura, a pessoa defecar na outra. Ai, que loucura. Não dá pra Mas processar, tem não, pessoas sério. que têm várias coisinhas assim pequenas, né? Ó? Você vê que a pessoa Nossa. não se satisfaz se aquilo ali não tiver ali. Em nenhum dia. Ou se não teve aquilo ali, daqui a pouco ela vai te procurar para ter o que mais traz êxtase para ela. Não, mas que é difícil de imaginar, viu? Que Sobre isso loucura.
Mas tem um monte de outras coisinhas pequenas que às vezes o próprio parceiro não percebe, ou tem parceiro que percebe, mas realiza o desejo do parceiro, né? Em qualquer outra circunstância. Pra mim não dá, não. Pra mim é pesado. Mas tem muito, tá? Tanto que existe um nome para dar isso. Se não houvesse muito, não tinha nem uma síndrome para colocar o nome, né? Sim, sim. Só para você pensar o tanto que tem. Pois é. É E bravo. bravo. E a depressão, né, gente? A depressão, o nome que eu tenho medo, viu? Nossa Deus. Então, é um nome muito desastroso, né? Eu não tenho um outro nome para dar relacionado a isso, né? É uma doença psíquica, né? Crônica, por quê? Ela não vem e passa com 30 dias, né? E produz essa alteração de humor na pessoa, né? A tristeza profunda, sem fim, né? E vem associado com sentimentos de dor. A pessoa nem tem dor, mas ela sente a dor, né? Porque a dor dela é psicológica, né? É psíquica, da mente dela, né? Então, aquela dor perturba ela, aquela amargura, aquele desencanto. Com qualquer... Antes era uma pessoa que gostava de se produzir, andar bonita, andar isso, aquilo, e hoje ela tem aquele desencanto, né? Aquela desesperança com a vida, com ela mesma, de aceitação, falta de apetite, distúrbio do sono, né? É uma pessoa que tem, né, esses pensamentos assim de tudo negativo, né? Nossa, credo, isso é isso. Nossa, credo, nada para ela é uma coisa. Não, que bacana. Olha, eu também já ouvi falar. Nada para ela é dessa forma, né? Então, a pessoa às vezes está com depressão e não sabe que está, né? Porque ela não sabe reconhecer esses sintomas. Ou então, é o que eu já contei para vocês, eu acho. Deixa eu parar de. Peraí. Eu parei de gravar, gente. Oi, Para gravar. Dani. Espera um pouquinho para pôr para gravar. Ah, é porque eu vou falar dos outros, não posso, gente, não posso. É, Eu tira, quero contar as tira coisas, não posso. Ô, a Dani, gravação. parabéns, estou com saudade de você. Como é que vocês estão? Tudo bom? Dormindo um pouco, mas bem. Ô, dó, gente, faço ideia, de hora em hora. Nossa Senhora. À noite, então, ele decide que não quer dormir e acabou. Ninguém dorme, ninguém. Já nasceu Eu. com personalidade, vocês viram, né, gente? Da meia-noite, é impressionante. Da meia-noite, acabou. Ah, meu Dorme o Deus. dia inteiro. Dorme o Mas, dia inteiro. À noite não quer dormir. mas vocês dois estão passando bem, né? Amo, graças a Deus. Ah, que bênção, que gracinha. Fala comigo, o que você ia falar? Eu ia falar mais ou menos isso também, que como a gente é professor, né, a gente vê isso muito, assim, tipo, crianças que às vezes precisam de uma assistência, alguma coisa, e a família não aceita. Tipo assim, basicamente, eles muitas vezes não falam com essas palavras, mas tipo assim, ó, cala a boca, dá aula pro meu filho, cuida da sua vida e pronto. Sabe? Só que assim, a gente sabe que a criança precisa de, às vezes, um psicólogo, uma terapia ocupacional, alguma coisa assim, mas a família, não, é esse trem que você falou, não, meu filho não precisa dessas coisas, não. E aí a gente tem que se virar, porque a gente também não pode obrigar, né? Então, É isso mesmo. Vocês lembram que eu falei, gente? Muitas vezes, a maioria das vezes, é o professor ou a pedagoga da escola que vai ver o comportamento do seu filho e vai chamar os pais. E é fato, gente. Isso já aconteceu com o meu, mas relacionado ao pezinho dele. Eu não vi que meu menino estava com um pé diferente do outro. Você acredita? Quem me falou foi a pedagoga da escola que me chamou, você já tinha visto. mas Aí é eu fui igual. procurar um médico específico, você acredita? Aí elas ajudam muito em tudo, né? Em tudo, é incrível, em tudo. Eu nunca dei tanto valor depois que eu conheci a atuação dessas pessoas nas escolas, sabe? Elas são chave fundamental tanto quanto um professor. Com a minha irmã já foi o contrário, professora. Eu tive que quase brigar lá. Na verdade, eu briguei, né? Porque a Letícia, minha irmã, né, ela tomou uma bomba sem a gente saber que ela tinha dislexia. E a escola Ó, não avisou, sabe? ó, Porque, gente, segundo eles, a gente que tinha que perceber. Mas, tipo assim, se eles estão lá no dia a ó, dia, como é que eles, sabe? Nossa, eu fiquei assim, não muito... é responsabilidade da escola, né? Mas, assim, é muito mais fácil deles observarem do que a gente. É, eles Tirando já que eles têm conhecimento. eles têm conhecimento, né? Eles têm desenvolvimento para observar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, por mais que eu seja professora, na época ela tinha
7, 8 anos. Eu não sei lidar com criança da cidade, porque eu não fui formada para isso. Aham. Tanto, tipo assim, o pessoal acha que você é professora. Não é a mesma coisa. A gente não é educado para isso. Tipo assim, Uhum. Uhum. sabe? Nossa, eu fiquei muito brava, porque, tipo assim, a menina perdeu um ano que talvez a gente poderia ter resolvido. E, tipo assim, quando começou, ela já tinha perdido o ano, sabe? Aí a gente pôs ela Sim. em fonoaudióloga, em terapia, psicóloga, mas É. Então, tem alguém que me chamou, levantou a mãozinha também. Quem que foi? A Gabi? Fala, Uhum. Gabi. Professora, você estava falando aí, né, da depressão, da tristeza profunda, né? Também tem quando essas pessoas têm uma depressão tão profunda assim, já tem a ideia em mente do autoextermínio, do Do suicídio. autoextermínio. Sim, sim, tem sim. E muita E gente fala, viu, gente? Verbaliza, viu? que é uma tristeza muito, muito profunda que às vezes ninguém consegue ver. Porque muitas das vezes a pessoa que tem a doença, ela não demonstra para não, vamos dizer, para não preocupar as pessoas, né? Mas E aí até mesmo ela receio guarda da aquilo, sociedade, né? Até mesmo isso, e receio. ela acaba guardando aquilo para ela mesma. E quando vai ver, ela já está cometendo ato. Sim, cometendo um ato. E às vezes eu já contei para vocês, isso eu já contei, do irmão da minha aluna, né, contando, que ele despediu de todo mundo, quando foi no outro dia, estava pendurado dentro do quarto lá. Tchau, benção, mãe. Boa noite, gente. Vamos com Deus. No outro dia, estava pendurado lá. Então, é muita coisa, né? Muita informação, muita coisa assim que acontece. A gente, como amigo, a gente tem que observar, né? Porque às vezes até uma fala, uma frase que a pessoa fala, você dá um tento assim. Eu sou muito observadora. E aí, tipo assim, muitas amigas minhas estavam nesse tipo de situação. E uma coisa simples que elas me falaram, eu sentei e conversei, tipo assim, ajudei pra caramba. Não, ajuda. É, por isso que a gente tem que ser Isabel, assim. Oi. olha só a câmera aí. Ah, meu Deus. Deu para ver? Eu vi, mas saiu rapidinho, só Vira vi de uma novo, cobertinha. Dani. Não, vocês estão vendo aí eu descabelado aqui, né? Tá vendo agora? Não, tô vendo você ainda. Não, Gente do céu, mas não é possível. Aí, Virou. virou, agora peraí. virou. Ah, meu Ai, que Deus, é bonitinho. lindo. Bens a Deus, olha. É menino, não é? É, Murilo. Murilo. Ai, que fofo. Não, ele é meninão, né, Dani? É, grandinho. Oh, que benção. Não, lindo, fofo demais, bochechinha. Ai, que fofura. Não, neném é gostoso, né? Ah, Muito é. fofo, Tirando muito a parte que fofo. a gente não dorme, é uma delícia. Exatamente. Ai, que benção. Nossa, adoro neném. Nossa, fofo É isso, a demais. gente releva. Filho, a gente releva tanta coisa. É lindo, que bênção, né? Todo mundo com saúde, grande, fofo, e você estudando, bênção demais, né? Só agradecer, né? Não, mas isso é Muita, demais. eu sei que é muito esforço, né? Não é assim também, né, professora? Cabo do céu, não, né? É muita, eu tô com sono, tô aqui, mas Tu estão vira. todos, estão todos na bênção aí. Não, fofo demais. Deus abençoe vocês, né, aí à frente. Muita saúde, que fofura, bênção demais. Lindo de morrer. Parabéns, Dani. Foi muito fofo. Delícia, nossa, morro de saudade. E as psicoses, né? Então, que a gente conversou bastante. Deixa eu só colocar aqui para vocês um videozinho da diferença da. Professora, eu posso fazer uma observação? Deve? Você tinha colocado a questão do psicólogo, né? O quanto o papel do psicólogo é importante, né? Na atuação dentro das escolas para, de repente, um pré-diagnóstico na criança, né? Que às vezes a gente não consegue a visualização dentro de casa, né? E você colocou que é igual ao papel do professor. Eu acho que supera, porque a importância desse profissional dentro da instituição de ensino é tão importante isso que conseguiu ver que o meu primo de saúde mental foi também dentro da escola. Entendeu? Foi lá que foi diagnosticado que o menino tem autismo.
Então, ou seja, isso é muito importante. Eu acho que tem que ser valorizado, tem que ter, toda instituição de ensino tem que ter um profissional desse, para a gente conseguir, às vezes, driblar muita coisa e ter um diagnóstico precoce em várias situações. Concordo. Né? Mas eu não falei que o Concordo. professor é mais. Eu não falei que o professor é mais importante, não. Eu falei que ele é tão importante quanto um professor, né? Ah, tá. Não, desculpa, eu expressei Não, errado, então. não, mas é porque eu realmente gosto desses profissionais, igual eu elogiei bastante, né? Acho eles assim, Sim. perfeitos. Nossa, como vários outros exemplos que eu tenho, assim, que já vivi, né? Não só dentro da minha casa, mas com aluno, dentro da escola mesmo, até dentro da Conhecer, e eles são sensacionais, né? Igual você falou o caso aí do seu primo. Nossa, Sim, sim. Ô, Assim, Isabela, coisa que a gente nunca percebeu dentro de casa. olha para você ver. A gente não conseguiu ver nada, pra gente estava normal. Normal. Assim, como que um profissional desse sentou com 15 minutos de conversa com a criança, percebe uma situação que a gente às vezes tem o dia inteiro de convivência com a criança e não veio a situação acontecer? É dessa forma. Aí depois que falou, vocês começaram a observar, né? Sim, aí começamos a ver, não, realmente, o Realmente negócio está tem. caminhando para uma coisa que foi onde que a gente procurou ajuda e fechou o diagnóstico. Autismo. Olha, E ele é o autista que não gosta que nem que toca nele. sei, tem isso Ele também. não aceita o toque, ele não aceita contato mesmo com ninguém. Olha, gente. Ele não verbaliza com ninguém, só com a mãe dele. Ó, É só com a mãe dele que verbaliza. olha, gente, super interessante. Vocês viram, né? Como que tem diferença, né? Oi, Dani. não, professora, eu ia só completar essa fala do Léo. Hoje em dia que a gente fala muito mais dessa questão do bullying, né? Mas isso existe, acho que desde que o mundo é mundo. Exatamente. E, Mas não tinha o nome de bullying, né? Não tinha o nome de bullying. Tinha nome chique. Eu mesmo já passei várias coisas na escola. E eu ia falar exatamente isso que o Léo falou. O quanto que um psicólogo, às vezes, faz falta. Porque muitas vezes o aluno passa por uma coisa ali na escola, ele está na escola, ele não tem a quem recorrer, e às vezes tem alguém para poder ir lá e falar, nossa, fulana, aconteceu isso, eu estou muito triste, eu estou muito isso aqui. E muitas vezes não tem. E o professor, por mais que ele seja muito importante, a mesma situação que eu comentei da minha irmã, a gente não tem informação para isso. A gente não sabe, às vezes, como lidar com... O que a gente vai fazer? Chamar atenção? Às vezes não é isso que o menino quer, sabe? Então, assim, eu acho que deveria ser lei. E, assim, infelizmente, no Brasil não acontece, né? Não tem. Então, tipo assim, eu acho que muitas situações poderiam ser revertidas se tivesse esse psicólogo, sabe? Sim. Porque na escola, às vezes, acontecem coisas que marcam aquela pessoa pro resto da vida. O Às resto vezes, da uma vida. pessoa pode olhar e falar, sabe que besteira que esse menino tá deixando levar ele, mas a gente não Sim. conhece a cabeça de cada um. Às vezes, para ele, foi uma coisa absurda, muito triste, que vai marcar ele pro resto da vida. Concordo. Exatamente. Então, vamos ver aqui um videozinho da diferença de neurose e psicose, tá? Opa, peraí que eu vou voltar que tá sem som. Só um momento. Todos nós temos problemas, sejam eles financeiros, profissionais, familiares e principalmente emocionais. Mas como lidamos com eles? Existe alguma fórmula mágica capaz de resolvê-los todos de uma vez? É possível evitar o sofrimento de alguma forma? O que significa dizer que uma pessoa é neurótica ou psicótica? Freud explica. Lembrando que este é o terceiro vídeo da série Psicanálise. Então, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu recomendo que pause este vídeo e os assista clicando no card que está aparecendo aqui em cima. Assim, será possível desenvolver um melhor entendimento sobre as ideias que irei apresentar por aqui. Se você já gostou desse tema, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Isso é muito importante para que eu possa continuar fazendo esse tipo de trabalho. E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado a todos os amantes da psicologia. Geralmente, quando nos deparamos com alguma dificuldade diante da vida, buscamos respostas ou maneiras de resolvê-las. No entanto, nem sempre conseguimos dar conta do recado por conta própria. E é exatamente neste ponto que sentimos a necessidade de uma ajuda profissional. Terapia. Ok,
Mas o que exatamente acontece em uma sessão de terapia? Eu recebo conselhos sobre como resolver os meus problemas? Não. A terapia funciona como um processo de faxina mental. Nela, você e o psicólogo irão buscar as causas primárias que o levaram a ter os problemas que tem hoje. É como quando você resolve fazer uma faxina no seu quarto porque não suporta mais aquela bagunça. E, em meio a este processo, encontra diversas coisas que nem sequer lembrava mais que tinha, porém, estavam ali o tempo todo contribuindo para a bagunça. Por meio deste processo, o psicólogo consegue enxergar fatos, experiências e fantasias inconscientes vividas no passado que o assombram até hoje. A partir daí, com o consentimento sobre as causas de seu sofrimento atual, ele tende a ser mais comum e menos perturbador do que antes. Mas como tudo isso começou? Como são classificadas as dimensões de cada paciente? Logo após a publicação da obra O Ego e o Id, em 1923, Freud publicou um outro estudo sobre as chamadas neuroses e psicoses. Basicamente, a neurose e a psicose são concepções de estrutura psíquica de cada um. Elas se referem à forma sobre a qual uma pessoa interpreta o mundo à sua volta. Vamos entender agora como cada uma delas funciona. A neurose, que é a estrutura mais comum presente na grande maioria das pessoas, temos um distúrbio psíquico devido ao recalcamento de algum desejo impossível de ser realizado. Para quem não se lembra, o recalcamento é o simples ato de ignorar um desejo que pareça ser imoral. De acordo com Freud, esses desejos geralmente são de ordem afetiva, que não foram saciados conforme esperado pela pessoa. Em suma, o que acontece aqui é um conflito entre id e ego, no qual um tenta saciar seus desejos incansavelmente e o outro busca freá-lo a todo custo. No entanto, quando o ego não suporta mais essa pressão, temos a origem dos sintomas neuróticos. Em um breve apanhado, a neurose pode ser dividida em 3 categorias: a neurose histérica, a neurose obsessiva e a neurose fóbica. Na neurose histérica, temos sintomas distribuídos pelo corpo como tiques, dores, espasmos, tremores e até mesmo a perda da fala em casos mais extremos. Já na neurose obsessiva, os sintomas se manifestam nas ideias, sobre a qual a pessoa desenvolve uma necessidade eminente sobre algo, como conferir 7 vezes se a porta está fechada, visitar o filho ou a filha todos os dias no mesmo horário e etc. O sujeito simplesmente não tem controle sobre isso. E na neurose fóbica, a pessoa tende a projetar um trauma vivenciado ou sua carga emocional no mundo externo, mais especificamente em um objeto ou situação semelhante à que deu origem ao caso, como medo por palhaços, gatos, escuro e etc. Geralmente, esses medos são tão intensos que é praticamente impossível que a pessoa consiga enfrentá-los de alguma forma. E a psicose? Como ela funciona? Na psicose, temos um conflito entre id mais ego contra o mundo externo, ou seja, a pessoa não consegue lidar com nenhum tipo de frustração, colocando a culpa sobre tudo o que acontece com ela no mundo à sua volta. Mas por que isso acontece? Enquanto na neurose, os sintomas aparecem por conta do recalcamento de desejos pessoais, na psicose este recalcamento não existe, o que leva o sujeito a criar uma realidade própria, na qual não consegue aceitar nada que aconteça no mundo real. Assim como a neurose, a psicose também pode ser subdividida em 3 categorias: a esquizofrênica, a maníaco-depressiva e a paranoia. Na esquizofrênica, a pessoa tende a estranhar a si mesma e se afastar da própria personalidade, podendo chegar ao ponto de se olhar no espelho e não se reconhecer. Já na maníaco-depressiva, ou como é atualmente conhecida por transtorno bipolar, o sujeito apresenta mudanças bruscas em seu estado de humor, podendo estar extremamente feliz em um momento e extremamente triste ou com raiva após 5 minutos. Na paranoia, alguns delírios de perseguição,
ciúmes ou até mesmo manias de grandeza costumam ser os mais presentes. É muito importante saber que o que difere cada caso são os mecanismos de defesa apresentados por cada um. Mas como isso é um tema mais complexo, vamos evitar de trazê-los por aqui. Por favor, não tente se encaixar em algum desses modelos que acabamos de ver. Caso sinta que algo possa estar errado com você, procure um psicólogo. A terapia é o maior investimento que podemos fazer neste mundo. Mas e aí? Conseguiu entender a diferença entre neurose e psicose? As subcategorias que cada uma é dividida e o que elas representam? Me conte aqui embaixo nos comentários o que achou. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos profissionais. Ó, eu tô que fala aqui, meu fone tá mutado. E aí, deu para entender um pouquinho, gente? Então, a psicose, vocês viram que a pessoa coloca a culpa no outro, no mundo, não, nunca dela, nunca de algum fato que ela viveu, algo que aconteceu, algo que ela pode mudar, algo que ela pode melhorar. Então, tudo é relacionado ao mundo, né? A culpa é do mundo. E tem pessoas que jogam a culpa no mundo, né? Vocês conhecem uma pessoa assim? Tudo é o mundo, né? Nada é ela. Ela não tem que trabalhar, tudo é o mundo que tem que fazer em prol dela, rastejar para ela, sabe? Então, tem esse tipo de psicose, que é a psicose, né? A pessoa encontra-se em estado de depressão, ora uma extrema euforia, agitação, né? Com raiva. São pessoas geralmente agressivas, né? O psicótico passa a perceber a realidade de maneira diferente, né? Do que nós vemos, né? Do que a sociedade enxerga. Então, ele passa a ser totalmente diferente mesmo, né? E faz afirmações e tem percepções não apoiadas. Por que vai ter percepções não apoiadas? Porque ele vê a realidade de uma maneira diferente, ninguém vai apoiar, às vezes, o conceito daquela pessoa, né? E pode ouvir vozes, ter alucinações, ter delírios, né? E o mecanismo de defesa dessa pessoa é conhecido como aquele foraclusão, né? Ou forclusão, que é um termo desenvolvido pelos estudiosos aí, né? Então, já, às vezes, um momento de defesa, né? Do organismo do indivíduo aí. Classificação das esquizofrenias. Vai cair aí de novo, vai cair agora, minha gente. Então, como que é classificado as esquizofrenias? Então, tem esquizofrenia simples, a hebefrênica, a catatônica e a paranoide. Então, a esquizofrenia, nós já conversamos um pouquinho também aí nas aulas anteriores, né? Então, é uma indiferença total, né? Inclusive pelo sexo oposto, né? Então, a incapacidade de aceitar responsabilidades e total falta de higiene e autocuidado. Então, a pessoa não se cuida, não tem uma alta higiene, tem uma indiferença pelo sexo oposto, tende a aceitar mais pessoas próximas dela, que são do mesmo sexo. Tem uma incapacidade